E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje a gente vai continuar estudando o nosso objeto do conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo. Bom, pessoal, na nossa semana anterior, a gente estudou as relações métricas, nós vimos essas 5 fórmulas que estão relacionadas com esse triângulo retângulo aqui, né? E hoje a gente vai dedicar a nossa aula a uma relação métrica especial, por isso que ela merece uma aula completinha só para ela, que é a relação métrica que é mais conhecida como Teorema de Pitágoras. Vocês já devem ter ouvido falar em Pitágoras. Então vamos lá, como é que a gente vai chegar nessa relação métrica? Nós vamos utilizar a quarta e a quinta relação métrica, certo? B ao quadrado igual a A vezes N e C ao quadrado igual a A vezes N. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos somar a fórmula 4 e a fórmula 5. Então, vamos lá. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a AN mais AM. Para ficar em ordem alfabética, MN, eu vou colocar primeiro esse aqui, tá? AM mais AN. Então, a gente soma membro a membro. O primeiro membro de uma com o primeiro membro da outra, o segundo membro de uma com o segundo membro da outra. E aí, a gente vai ter o quê, ó? B ao quadrado mais C ao quadrado igual a... Esse A, ele está em comum. Então, eu vou escrever A vezes M mais N. Acontece que M mais N, pela nossa primeira relação métrica, isso aqui é A. Então, olha só o que a gente tem na verdade. Que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. Só que A vezes A, isso é A ao quadrado. Então, nós temos que B mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. E se a gente quiser escrever de uma maneira que é mais comum de vocês verem nos livros, nós podemos escrever assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Bom, geometricamente, o que ele significa? Significa que se você tem um triângulo retângulo, como esse aqui que vocês estão vendo, ó, o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado, quem não lembra o que é hipotenusa, é o maior lado do nosso triângulo retângulo. Fica de frente, ou seja, fica oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto B elevado a 2 mais o cateto C elevado a 2. Vamos ver alguns exemplos agora do Teorema de Pitágoras. Calcule o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Então, a gente tem aqui, na letra A hipotenusa, ó, que é o maior lado, que é sempre o que está oposto ao ângulo de 90 graus, vale x. E os catetos medem 5 e 12. Então, pela fórmula, a gente viu que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem está fazendo o papel de A nessa história? O A é o nosso X. O 5 e o 12 estão fazendo papel de B e C. Tanto faz você chamar o B de 5 ou chamar o B de 12. Tanto faz, porque de toda forma aqui você vai substituir 5 e 12, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Então, é só a gente substituir agora, né? O A ao quadrado é x ao quadrado. B ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais C ao quadrado, 12 ao quadrado. E aí vai ficar x ao quadrado igual a 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25, mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado é igual a 144 mais 25, 169. Então, x é igual a raiz quadrada de 169. X é igual a 13.
13 unidades de comprimento. A gente não sabe aqui se são centímetros, né? Se são metros, mas enfim, o nosso x deu 13. Achamos o valor da hipotenusa. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente não quer encontrar o valor da hipotenusa. A gente já sabe que a hipotenusa vale 17. Nós queremos encontrar o valor de um dos catetos. É nessa hora que muitos alunos erram, porque eles pensam que a fórmula vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a 17 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Mas nem sempre o x fica no primeiro membro. Ele só vai ficar no primeiro membro quando ele for hipotenusa. 17 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado, que é um dos catetos, né, elevado a 2, mais 15 ao quadrado, que é o outro cateto elevado a 2. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, dá 289, igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. E aí a gente vai ter que, passando x ao quadrado para cá negativo, né? Vai ficar menos x ao quadrado igual a 225 menos 289. Menos x ao quadrado é igual a 225 menos 289 dá menos 64. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter x ao quadrado igual a 64, x igual a raiz quadrada de 64, então x é igual a 8. Então, um dos catetos mede 8. Agora, através desse exemplo aqui, a gente vai entender o que são ternos pitagóricos. Para começo, o que são ternos? Ternos são conjuntos de 3 números. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2, 3 e 4. Isso é um terno. 15, 20 e 25. Isso é um terno. Mas será que esse terno é pitagórico? Como é que a gente sabe se um terno ele é pitagórico? A gente substitui os 3 números no teorema de Pitágoras. Se gerar uma sentença verdadeira, é porque é um terno pitagórico. Isso quer dizer que, geometricamente, né, dizendo, esses 3 valores aqui representam as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, vamos aqui analisar. A gente sabe que o teorema de Pitágoras é dado por isso daqui, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a ao quadrado é a medida da hipotenusa elevada ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado, então a gente tem que substituir pelo maior número, 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vamos ver se isso aqui realmente é verdadeiro, se 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. 16 é igual a 4 mais 9? Não, porque 4 mais 9 é 13. Então, isso aqui é diferente. Não deu uma sentença verdadeira. Daria se, por exemplo, tivesse dado assim, 16 igual a 16. Então, seria um terno pitagórico. Então, esse terno aqui, 2, 3 e 4, ele é pitagórico? Não. Não é pitagórico porque não satisfaz o teorema de Pitágoras. Letra B, 15, 20 e 25. Vamos lá. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem aqui é a suposta hipotenusa? O maior deles, que é o 25. Então, vai ficar 25 ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. 15 ao quadrado dá 225. E 20 ao quadrado dá 400. Então, 625 é 225 mais 400? É, que isso aqui dá 625. Então, olha só, deu uma sentença verdadeira. Então, sim, é um terno pitagórico. Para finalizar, a gente tem a seguinte questão. Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme mostra esta figura. Então, ele foi esticado daqui para cá, ó, do topo de um prédio para a base de outro.
Aí a gente sabe que esse prédio maior tem 30 metros de altura, que esse espaço daqui para cá mede 20 e que a altura desse outro mede 18. A gente quer encontrar qual é esse valor do comprimento desse fio esticado. Bom, gente, esse 18 aqui é casca de banana, não vai precisar para a gente. Para nós encontrarmos o valor dessa hipotenusa, né? A gente só precisa saber o valor dos catetos. E isso a gente já sabe, ó. Aqui é 20 e aqui é 30. Porque se aqui é 30, aqui é 30 também. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vou chamar aqui de x, tá? X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 900 mais 20 ao quadrado, 400. Então, x ao quadrado é igual a 1.300. X é igual a raiz quadrada de 1.300. Acontece que 1.300 não tem resposta exata. Olha aqui no restante da questão. O valor mais próximo do comprimento do fio é qual dessas alternativas? Então, a gente vai verificar qual desses números que, quando eu multiplico por ele mesmo, dá mais próximo de 1.300. Porque eu quero saber a raiz quadrada de 1.300, né? Então, isso é o equivalente a eu pensar qual é o número que vezes ele mesmo dá pertinho de 1.300. Bom, quando a gente multiplica 34 por ele mesmo, isso dá 34 ao quadrado dá 1.156. Tá um pouquinho longe, né? Vamos pensar nesse aqui, ó. 35 ao quadrado, isso dá 1.225. Tá se aproximando mais. Vamos ver 36. 36 ao quadrado, isso dá 1.296. Tá muito próximo. Vamos ver se o 37 se aproxima mais ou se já passa do valor. Passa do valor. Dá 1.369. Isso quer dizer que quem se aproxima mais da raiz quadrada de 1.300 é 36. Então, x é igual a aproximadamente 36 metros. Letra C. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.